Meu nome é Sofia Fernandes Bezerra Bergamo. Eu vou apresentar um trabalho sobre caracterização de textura cristalográfica de implantes dentários da liga titânio 6 alumínio 4 vanádio, fabricado por LPBF com estratégia de varredura circunferencial. Esse trabalho é de autoria minha, o meu orientador foi o professor Fernando José Gomes Landgraf, e foi um estudo feito no Departamento de Engenharia Metalúrgica de Materiais da Escola Politécnica da USP. A motivação para esse trabalho veio junto com essa grande alta que a manufatura aditiva teve e ainda vem tendo nesses últimos anos, por ser ainda uma técnica, mas ainda não é uma técnica que é completamente compreendida. Existem várias questões ainda a serem aprofundadas, por exemplo, nas correlações entre fabricação, os parâmetros de fabricação e a microestrutura e a textura resultante. Esse estudo veio com análise de alguns implantes dentários que foram submetidos a tratamentos térmicos distintos. Todos esses implantes foram fabricados pela manufatura aditiva, mas especificamente pelo método de LPBF, com varredura circunferencial. O grande objetivo desse trabalho, no fim das contas, é estudar e começar a entender melhor esse padrão de cores que é evidenciado quando a gente ataca a amostra. Então, a gente consegue ver uma alternância entre regiões mais escuras e regiões mais claras, que claramente segue a varredura circunferencial, mas também pode estar ligada à textura cristalográfica. As amostras elas foram submetidas a cortes transversais e foram preparadas através de lixamento, polimento mecânico-químico e, no fim, uma finalização com um aparelho de mini-match. Essas duas últimas etapas, elas foram realizadas a partir de uma solução de sílica coloidal com peróxido de hidrogênio. A preparação metalográfica como um todo é um processo que exige muita cautela, exige muita paciência, porque eventualmente podem surgir alguns defeitos, algumas deformações na superfície das amostras, como é possível ver na imagem da direita. Isso acaba demandando muito tempo e pode também comprometer a realização de alguns ensaios, como nesse trabalho foi o caso das microscopias e também do EBSD. Mas as análises de porosimetria e de DRX foram realizadas com sucesso. A porosimetria revelou uma quantidade de poros bem pequena, uma média mais ou menos de 0,06%. Essa quantidade pequena de poros é uma consequência direta do tipo e do método de varredura e de construção da amostra. Essa quantidade pequena de poros também pode ser um ponto positivo para propriedades mecânicas. A análise de DRX, ela revelou que todas as amostras são compostas por fases hexagonais compactas, como é o caso da alfa e da alfa-linha, que são fases típicas desse tipo de liga, e também é condizente com a literatura, com o visto na literatura. Existe entretanto, em uma das amostras foi identificado um pico, como circulado em vermelho, de uma fase beta, que é uma fase cúbica de face centrada, e isso pode indicar que talvez as amostras elas tenham sido mal identificadas, talvez tenham tido algum erro na identificação dessa amostra, ou também algum erro experimental. As análises de MEV e de EBSD, como já mencionado, não foram efetuadas a tempo do término do trabalho, tanto pela dificuldade durante a preparação metalográfica, por conta da grande demanda de tempo, mas também pelo fechamento dos laboratórios durante a pandemia de Covid-19. Essas análises elas são propostas atuais que estão sendo trabalhadas em novos projetos de pesquisa, e a hipótese de que a diferença de cores está diretamente correlacionada com a textura cristalográfica ainda é a hipótese mais forte sendo encontrada até agora. Essas são algumas das referências que eu utilizei, e eu gostaria de agradecer, por fim, à empresa Pleno por ter disponibilizado os implantes dentários, ao professor Fernando pela orientação e pela grande ajuda ao longo de todo esse projeto, e também ao departamento por ter disponibilizado o espaço e os materiais. Muito obrigada.